cabeças. Eu recebo uma A cabeça, porque quantidade cabelo não tem, né? surreal de perguntas desse jeito, saca? Eu acho que todo influencer católico é sobrecarregado de perguntas. Pode ou não pode? E aí, assim, hoje nós tivemos a live do Pergunte ao Catequista meio-dia 15, né? E, de propósito, eu selecionei algumas perguntas que carregam esse... É claro que não é literal, pode ou não pode, não, mas é do mesmo estilo. Porque eu queria mostrar na live que, no começo do Santa Carona, eu via essas perguntas e eu respondia. Pode ou não pode? Molecagem. Depois, com o tempo, eu comecei a gastar tempo para explicar o conceito da pergunta, para falar quando é pecado e quando não é. E eu acho que eu cheguei numa terceira fase. Tu entrou na casuística dos caras quando você vai explicar o Então, é ou mas não eu é. entrava, né? Agora, eu tô começando a entrar numa terceira fase, saca? Não foi uma coisa planejada, mas eu tô começando a perceber que essas perguntas, elas são a casca de um problema que a pessoa tá sofrendo muito mais profundo. Justo. Saca? É, isso aí sim. E aí, eu comecei a perceber que, na verdade, o cara quando tá me perguntando pode ou não pode, é muito provável que ele não tá querendo saber, ou seja, ele não tá precisando saber o que ele perguntou. Ele tá querendo só uma autorização, ou então... Eu preciso ir além da pergunta e ir lá no cara, tá ligado? Tipo assim, com a pergunta você já consegue saber, né? Mas ver o que ele... Vou dar um exemplo. Chegou uma pergunta pra mim hoje, que era o seguinte. Os sacramentos na ordem da Igreja Ortodoxa são válidos? Eu falei, são válidos. Os sacramentos valem lá. Eu posso participar? Aí eu comecei a me ligar. Já participou, já. O cara é um católico romano, tá se encantando pela Igreja Ortodoxa, E quer saber até que ponto e ele ele pode ir. quer saber se ele pode... Ou seja, o problema não é se ele pode ou não participar, o problema não é se é válido ou se não é válido. O problema é que o cara, aos poucos, tá cismando. Ele tá saindo da fé. E geralmente os jovens fazem essa movimentação pelo mesmo motivo. Uma busca de virilidade, uma busca de senso estético, uma busca de uma beleza que é só estética, sabe? Mas tem o caminho contrário também. Ou seja, a pergunta não é sobre sacramento. A pergunta não é sobre Igreja Ortodoxa. A pergunta é sobre validação do que ele Não, a pergunta é tá sendo sobre atraído. uma busca exacerbada de uma virilidade, uma imaturidade na fé, tá ligado? Então ela vai muito além da questão. Vamos fazer uma recomendação dentro do podcast, uma auto-recomendação aqui, no nome de tudo isso que a gente tá falando aqui hoje. Isso daqui, esse episódio de hoje aqui tudo que a gente vai tratar, isso aqui é uma pontinha do livro que eu fiz a propaganda aqui por muito tempo, que é o Sem Que Você Perceba, né? Que é uma questão que a gente trata muito e que eu falei muito disso aqui no episódio sobre liberdade, mas que daria um outro episódio só sobre isso, que é a questão do voluntarismo. O voluntarista, uma das etapas do voluntarismo, quando eu coloquei, é justamente essa do pode ou não pode. Ele é aquela pessoa que ele transfere a sua responsabilidade, transfere a sua liberdade de pensar, a responsabilidade pelas decisões para outra pessoa. Eu posso fazer isso, então eu vou fazer. Eu não posso, então eu não vou fazer. Mas é você que toma a decisão por mim. Exatamente. Eu não vou pensar. Agora, se você falar, tirei o peso das minhas costas, eu fiz o que eu... Ela é um caso de covardia nesse sentido, né? Primeiro, Eu não vou simplista, arcar né? A ideia que eu tive em trazer esse tema, que eu acho que até não foi muito aceito no começo, mas depois o Neiva animou. A ideia foi essa, porque o Neiva o último programa a gente brigou, eu acho, né? Pode ou não pode? O Neiva começou a xingar muito. Aí eu falei, cara, mas pode ter perguntas do pode ou não pode que são importantes ou que tem coisa além. É o que o K2 acabou de falar, e por isso que eu falei, vamos tentar, né, destrinchar isso. E eu ainda falei, não vamos só falar mal. Vamos falar bem, não é falar bem, mas vamos educar, em vez de só ficar falando mal. Não, mas é exatamente por isso, porque a pergunta, na verdade, se você olha só pra ela, de fato ela é uma pergunta idiota, saca? Só que às vezes a pessoa que pergunta isso, nem ela mesma sabe que o que ela quer saber não é isso, o que ela precisa saber. A pergunta tá mostrando uma realidade interna que nem ela tá se dando conta, entende? Então, tipo assim, é aquela transferência de responsabilidade que você colocou para um influencer ou para um padre. Então, assim, Exatamente. Eu não tenho que carregar o peso de ter que pensar. E aí é a dificuldade que o brasileiro tem de raciocinar sobre as diversas áreas da vida. Porque quando você está fazendo a pergunta dessa, você está perguntando da casuística e você... Não sabe analisar. Você não consegue pegar o conceito abstrato e aplicar, porque isso dá trabalho.
Tá ligado? Às vezes a pessoa nem sabe que existe isso. Né? E qual que é a melhor ilustração que eu acho isso daí? É, assim, a melhor que eu tô achando nesse momento, que esse é um raciocínio que eu não tinha tido até esse momento. Ele acabou de surgir aqui, né? Que é aquele momento em que eu nem lembro quem que é, se é os fariseus, sei lá, se são os saduceus, que chegam em Jesus e falam assim, mestre, e Jesus já pegou por aí, né? É permitido ao homem dispensar a sua mulher? O primeiro pode ou não pode? E aí, e o que Jesus fala? Fala assim... Em verdade eu te digo, né? Quem dispensa a sua mulher com a outra comete adultério. Aí fala, peraí, mas Moisés tinha falado que podia, agora você tá falando que não pode? Exatamente. Então é a transferência de responsabilidade, o voluntarismo puro e simples de alguém que tá procurando simplesmente uma resposta pra algo que ele quer fazer e não tem coragem de assumir a responsabilidade e joga pra outro. É.